justamente qual é a importância, de que maneira a gente trabalha ou ocupa esse tempo, né? Porque a tua exposição foi um pouco isso, pensar que os tempos que vivem, né, que nós vivemos, né, os tempos que correm, essa ideia de tédio imediatamente é suplantada ou confrontada a um divertimento, né? Parece que nós não suportamos o tédio. E o tédio é uma coisa estranha, né? Até porque ontologicamente ela carrega a marca dessa longa duração que você falava, desse instante que parece não acabar, né? Quem se entedia sabe o que é isso, né? Então, é engraçado a gente falar de divertimento, é também um passatempo. A gente não suporta a ideia de que os tempos estejam ali presente e que a gente não ocupe. E claro, em consequência, a gente está sempre de algum modo querendo ocupar esse tempo. Ou as coisas nos chamam a atenção, somos curiosos por excelência, como falava Heidegger, você apontava para isso, né? De algum modo também nos lançamos um falatório. O que não suportamos é estar ali com essa dimensão ontológica de que somos no tempo, né? De algum modo estamos nessa temporalidade, né? E isso a tal ponto que é interessante que você falou do ócio em certo momento, que o ócio parece que agora pertence à sua própria negação, no sentido que o ócio que o homem contemporâneo possui é uma espécie de lazer que pertence, que está já previsto dentro dessa grande ocupação geral, né, que é a negação dele, no negócio. Então, é interessante assim, talvez o homem na história não tenha se preocupado tanto com essa história de lazer, ou do não fazer nada num fim de semana, por exemplo, ou os feriados, porque isso já está dentro dessa grande dimensão que é o planejamento. Isso, da ocupação. E nesse sentido não é um ócio produtivo que pode gerar pensamento, liberdade, no sentido clássico da coisa, a gente sempre fala, né? Uhum. A filosofia se dá nesse ócio, o pensamento, a criação. Mas, interessante isso, de algum modo parece que o tempo que a gente vive é um tempo que está de mal. A nossa vontade está de mal com o tempo, há um conflito aí, né? Como falava Nietzsche e tudo. Mas, para concluir, você talvez possa dissertar um pouco mais sobre isso, o que me chama a atenção é o seguinte: o que sobra de importante nessa história toda? Já que somos, de algum modo, ontologicamente, somos chamados a ocupar esse tempo, o que é que de fato é importante? Eu estou pensando assim, que linha, porque já não é mais nos ocuparmos com esta atividade ou com aquela determinada, mas o que é de fato importante? Será que essa importância toda não está num certo viver sem porquê, como pensam os místicos? Não é por algo determinado? Pode ser que não seja, né? O que você acha disso? Eu acho que com certeza não é apenas esse caráter que não é localizado, não é mais uma questão de sujeitos, mas é um problema histórico mesmo da nossa contemporaneidade ou da nossa ocidentalidade, se poderia dizer assim. Isso torna propriamente filosófica a questão sobre essa nossa vivência do tempo, sobre como lidamos com isso que é tão próprio, essencial ao ser humano, como essa temporalidade e essa produtividade ou o próprio pensamento, né, que tradicionalmente caracteriza o homem. A busca por importância acaba se tornando uma pergunta problemática, né? Porque como é que a gente vai conseguir, situado nessa história, nesse contexto, nessa contemporaneidade, nessa ocidentalidade, nesse movimento, distinguir o que é uma importância, digamos, remediante, né? Que é uma busca de sentido, uma busca desenraizada de um sentido para a nossa existência, para o nosso ser aí, ou efetivamente pensar a questão. De fato, tem um problema da vontade quanto tempo, uma vontade desligada, uma vontade que se rebela quanto tempo, e que ela deixa de viver no presente. Parece que realmente Nietzsche busca muito disso. Eu acho que o próprio Nietzsche, Schopenhauer na minha leitura, eu acho que em Heidegger não seria tão diferente, como isso é bastante explícito em Mestre Eckhart. Esse viver sem porquê parece o mais fundamental, na busca por um sentido da vida, não na importância das coisas ou dos fins que pretendemos atingir pelas nossas ações, mas um sentido na vida ela própria, né? Se age sempre na vida, se age por estar vivo, buscar um sentido para a vida nas nossas ações, o sentido das nossas ações
estiver colocado naquilo que se pretende obter, a gente está completamente distanciado da própria vida. Né? Eu vejo nisso, assim, uma negação da vida como tal. Não, ouvindo você falar, eu também concordo que a gente encontra uma coincidência assim, de um pensador místico do século XIII com Nietzsche, né? Então, como é que é possível isso? Parece algo tão antagônico e talvez eles guardem algum sentido oculto, né? E que a gente não consegue ainda perceber o que é isso de viver sem